Fala pessoal, beleza? Hoje, no Papo Mutante, contamos com a presença ilustre do gigante JV Teixeira, um autor que eu queria que participasse já há um tempo, a gente já conversou, né, nas redes sociais, e eu estava ansioso para ler, né, As Torres de Willa, finalmente eu pude ler. Marcos, o Tocador Aventureiro, um grande amigo, um grande abraço. A gente já conversou muito sobre Torres de Willa, já conversamos muito sobre Dado Selvagem, finalmente eu tô com a oportunidade de poder trocar ideia com você sobre este livro maravilhoso que está aqui, que tá borrando, mas tá agora, tá visível. Teixeira, brigadão por aceitar participar. Manda um salve pra galera. Eu que agradeço aí, né, o convite, sempre bom conversar com pessoas que gostam de falar de literatura, né? E para falar de mim, então, é até um pouco engraçado, né? Só fico na dúvida se você me chamou de Grande João Vitor porque tu acha que eu tenho, né, uma altura elevada ou se é porque, né, tem algum outro motivo aí. Não, você te chamei de Grande João Vitor porque você tem uma fama, você é um cara muito querido, a galera fala muito bem de você. Já tive a oportunidade de conversar sobre você com pessoas como o Marcos Toca Aventureiro, com a Cálida Los Santos, que é uma pessoa maravilhosa, querida, amiga nossa, Demais, a demais. gente é fã dela. Então, se essas pessoas te admiram, você tá alto no meu conceito. Você Pô, tá aí sim. porque Fica até envergonhado, assim. não, mas são pessoas muito criteriosas, então eu levo isso em consideração. Bom, para começar, eu gosto que as pessoas, eh, conheçam você, né. Antes de falar do seu trabalho, é muito importante conhecer a gênese do João Vitor, onde vem essa criatura que escreve. A gente queria saber, originalmente, como foi o seu contato com o universo da fantasia, da ficção científica. Quais foram aquelas primeiras obras que você olhou e você falou: "Caraca, eu quero mais disso aí"? Assim, sinceramente, quando começou isso tudo, pra mim é um pouco difícil, assim, de saber do momento. Só que com o tempo eu fui percebendo que tiveram algumas coisas que eu fui percebendo similaridades, né, e aí com o tempo eu descobri a origem e fiquei muito fã daquela origem, né. Exemplos que eu me lembro aqui agora, né, eu quando era bem novo, eu via muito Star Trek com meu pai, a série clássica, né. Ela passava acho que na eu vou entregar a idade aqui, acho que era na Manchete que passava, quando eu era moleque, né. E aí tinha aquela rotina de esperar meu pai chegar em casa do trabalho para sentar com ele e ver Star Trek ali, sabe. Aí depois, com o tempo, eu fui descobrindo que Asimov participou de roteiro, entende. Uhum. Então assim, aí tu vai fazendo os links e tu percebe por que tu gosta daquilo tudo, né. Outro exemplo bom de ficção científica, que pode parecer bem estranho para quem não conhece, mas eu gostava muito dos quadrinhos Super Pato, que saía pela Abril, né, e também do Homem-Aranha 2099, que eles têm uma estética meio, né, futurista, assim, e tal. E aí depois de anos, eu descobri Blade Runner, que eu fiquei fascinado, né, aí comecei a ler os livros do Philip K. Dick por conta disso, e descobri que a inspiração para aquela estética do Homem-Aranha 2099, né, Batman do Futuro também, Sim. Super Pato, era Blade Runner. Então, assim, meio que eu fui conhecendo várias coisas que me chamaram a atenção com o tempo, né? E aí depois no futuro eu fui descobrir que muitas delas tinham a mesma origem, sabe? E despertou em mim, né, esse desejo de contar minhas próprias histórias ali, de certa forma, me inspirando naquilo que eu gostava já, sabe? Isso até assim, um ideal meu, que é o seguinte, né? Ao contrário de muita gente, né? Eu não tenho como meta de vida ser um escritor e viver da escrita, sabe? E eu acho que isso é um diferencial muito grande, né? Porque quando você tem essa meta, né? Eu acho que torna-se um trabalho e, por consequência, você é obrigado a fazer mais concessões em relação ao que você escreve, né? Como eu não tenho essa meta, por incrível que pareça, eu sou muito feliz como professor de matemática. Eu sei que é difícil de acreditar nisso, mas eu sou muito feliz, sabe? Eu acabo me permitindo escrever aquilo que eu quero, né? Entendeu? Assim, então, para mim, é prazeroso escrever, né? Eu pego, cara, tudo que é Uhum. influência, né? Até quem tá vendo aqui, ó, até isso aqui é influência pra minha escrita, sabe? Não, mas Carga Pesada é uma baita influência pra muitos de nós, assim. Bom, antes da gente continuar, eu vou voltar um pouco, porque eu esqueci de fazer um disclaimer e uma pergunta original que a gente sempre faz aqui. Que aqui eu gosto de começar falando que no Papo Mutante é um espaço livre, não tem amarras da sociedade, não tem moralismo. Eu não sei como você é referente a isso, mas aqui é um espaço onde você pode xingar à vontade.
Então, não tem censura, não tem momento. Não sei se você é uma pessoa que xinga muito, eu sou. Eu Então, não sou. não, então beleza, não tem problema. Mas Aham. como eu vou xingar mais tarde, Não, então nada contra, nada contra, eu sim. gosto de estender essa cortesia também aos convidados. Pode xingar à Aham. vontade também. E Eu acho que a vida me ensinou, porque como eu trabalho com criança, sabe? Então, assim, né? Dentro de sala de aula, eu, em não momento pode. algum, eu, né? E sabe que você é exceção à regra, porque se eu não me engano, você é carioca, né? Sim, sim, sim. E toda vez que eu entrevistei um carioca, eu falei isso, eles falam que, como é que é? Não sei se é porra ou caralho é vírgula, né? Porra é vírgula. Não, mas isso Porra aí é eu nem vírgula. considero palavrão, isso aí, entendeu? Isso aí é vírgula, meu. Eu entrevistei foi o Renan Bernardo, Liz Vilas Boas e mais um, agora eu não vou lembrar qual carioca foi, que eles todos falaram a mesma, É, isso aí é fato, pô. Porra é xingamento é vírgula. vírgula e porra é vírgula, já ouvi esses É. dois. E você chega como carioca falando, pô, galera, não xinga. Então, assim, tem que caçar a sua carteirinha de carioca, velho. Não é porra não é, porra pode sair Não, um não é, porra não ali. é, não Ah, é. então Isso beleza. é. Tá tranquilo, tá em casa então. Nesse caso, pode mandar quantos porra você quiser que tá suave, beleza? Maravilha. Bom, vou aproveitar que você falou sobre a sua profissão, e eu já são perguntas que eu tinha prontas, porque eu queria falar com você sobre isso. As 2 perguntas que eu vou te fazer agora vão girar em torno do que você acabou de falar, que, como você bem falou, você é um professor de matemática, eh, e isso me desperta uma curiosidade. A Kali, inclusive, quando eu entrevistei ela, ela também tinha experiência como professora de inglês, mas, eh, antes, né, hoje, se eu não me engano, ela não dá mais aula, mas você é ativo como professor e tal. E aí surge uma curiosidade pra mim. Eh, Existe alguma relação entre sua profissão, seja ela como matemático ou como professor, e a sua escrita? Existe um momento onde essas 2 coisas dialogam, onde você, por exemplo, vai escrever determinada coisa e fala: "Putz, essa experiência em sala de aula vai me auxiliar nesse processo criativo", ou vice-versa, na hora que você está dando aula, às vezes você fala dos seus livros ou das suas referências nerds te facilitam a dialogar com seus alunos? Então, essa pergunta aí tem várias respostas, né? Vamos lá, vamos aos poucos, né? Primeiro, assim, a minha formação em matemática de faculdade me ajudou muito na escrita, né? Porque tem uma parte da matemática ali de álgebra, de análise, que é a questão de você fazer demonstração de alguns teoremas, né? De algumas coisas. E a demonstração, quanto mais simples e direta ela for, melhor ela é aceita, digamos assim, né. Então, assim, tem algo que tu pode fazer, por exemplo, em 20 páginas, né, mas digamos que tu vai, treinar e estudar para você reduzir esse número de páginas o máximo possível, né. E aí eu uso isso na minha escrita muito, né. Eu tento ser o mais sucinto, mas sem deixar faltar nenhuma informação, entendeu. E isso conscientemente vem dessa parte da matemática que eu estudei na faculdade, né. Agora falando em relação à sala de aula em si. Então, cara, assim, eu procuro fazer a maioria das coisas que eu escrevo, né, eu tento deixar o mais abrangente possível para que eu possa, eh, ser acessível para as crianças também, sabe, né. Não é que eu não tenha nada, um pouco mais adulto, assim, eu até tenho, né, uma coisa ou outra assim. Adulto não, né, é que eu tenho uma série de contos e um romance que é sobre um caçador de sobrenatural, né, do folclore nacional e tal, se passa aqui no Rio de Janeiro, né, e aí tem um pouco mais de sangue, de gore, assim, porque é a temática da história, né. Mas no geral eu procuro deixar tudo num nível mais brando, assim, né, para o pessoal poder ler, sabe, Sim. né. E aí também é uma preocupação que eu tenho, quando eu vou fazer coisas autorais, né, de como eu já falei antes, a minha intenção não é ficar rico, milionário com escrita, né. Então as coisas que eu escrevo também, eu tenho toda uma preocupação de deixar um preço bem acessível Hum. para poder, né, quem quiser comprar, comprar, né. Mas eu acabo doando para as crianças no final das contas, porque essa é algo terrível, sabe, da minha parte. Eu sou um péssimo comerciante, cara, péssimo, né. E a experiência também com eles, assim, né, é muito rica, né, cara, porque eu trabalho em escola pública, né, então eu tenho um público, assim, que é bem diverso, sabe, né, Sim. são muitas vivências, né. E eu costumo dizer é o seguinte, eu já tinha uma noção plena em relação à sociedade, né, à diferença das pessoas, né. Eu vim de uma
Eu fiz ensino médio numa escola federal aqui do Rio de Janeiro, que é o Pedro II, né? E é uma escola que, assim, eu convivia na mesma sala, por exemplo, com uma pessoa que é de Copacabana, que é o bairro mais rico aqui do Rio, né? E uma outra que morava numa comunidade em Santa Cruz, sabe? Que é um ponto bem distante, assim, tipo, extremos, né? Assim, extremos tanto de localização quanto questão também financeira, né? Então, tu tem um convívio muito grande ali com muita gente, né? Então, tu sabe que muita coisa acontece. Mas, cara, depois que eu comecei a dar aula em escola pública, assim, eu vi que o buraco era muito mais embaixo, sabe? Então, assim, mesmo tendo essa visão de sociedade assim, quando eu cheguei para dar aula em escola pública, eu percebi que tinha muita coisa que eu não tinha nem noção, né? E tu acaba sendo também, de certa forma, por mais que não seja a nossa formação, um pouco de psicólogo, conselheiro, né, e tal. Então as crianças, assim, conversam muito comigo, falam de situação de vida e tal. E é inevitável, né, cara, que isso não acabe entrando, né? Essa questão de muitos deles não acreditarem neles mesmos, sabe? Que de certa forma é algo também que eu acho que todo mundo passou, né? Uhum. Por mais que talvez eles possam passar de uma forma um pouco mais complicada, porque assim, eu tive. é, Meus pais são muito presentes na minha vida até hoje, né? Eu tive avós também que moravam perto assim, então eles conversavam muito comigo, sabe tal. E aí eu sabia que eu tinha ali meio que um porto seguro, entende? Eu percebo que as crianças não têm, então acaba que isso, como eu falei, me mostra que tem muito mais realidades além da minha, entendeu? Uhum. Para poder retratar também. Aí acaba que entra vida e mexe também na escrita, assim. É, o é interessante isso. Eu também fui aluno de escola pública minha vida inteira e, eu acho como a realidade de alunos de escola pública é muito variada e é isso, tem coisas que realmente só quem vivencia isso consegue mais ou menos entender. Eu tenho muito interesse de fazer projetos aqui onde eu moro, em Vitória, no Espírito Santo, de literatura fantástica em escola pública. E eu já estou com algumas coisas em andamento. Mas, enfim. Outra coisa que você falou e você meio que já respondeu, mas eu gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre isso, que foi justamente no podcast Dice Masters, que eu ouvi você falando justamente sobre isso, sobre a questão de que você não enxerga você não enxerga a literatura como uma fonte de renda, né, a longo prazo. Não é só a sua busca no momento. Eh, e isso me desperta uma curiosidade, porque você deixa claro na entrevista, e quem lê qualquer coisa sua vai entender que não é que você não leva a sério, você leva a sério. Você gosta de escrever, você gosta de entregar, né, um trabalho de qualidade, coeso, etc e tudo mais. Mas é uma visão, querendo ou não, única dentro do meio literário. Aí eu gostaria de entender, ou pelo menos se você acha ou não, né, que isso impacta, ou se isso impacta ou não o seu processo de escrita, a forma como você aborda as narrativas, e caso impactar, né, como isso se dá, né? Como você acha? Você já deu uma breve, né, fala sobre como isso, mas eu gostaria que você elaborasse um pouquinho, porque é único. Então, é uma questão, eu acho que assim, é, a pessoa que antiga, eu vou voltar bem no tempo aqui, época dos meus pais, meus avós e tal, né? Eles foram criados com o pensamento de que tu tem que trabalhar para sustentar a casa, né? E aí o que você gosta de fazer tem que ser meio que um lazer à parte, entendeu? Então, assim, o teu foco, de certa forma, é você ter um sustento, né? Depois que você tem um sustento, você pode procurar um lazer, né? E isso é um pensamento, assim, principalmente se for voltar mais atrás, né? Pensar na questão, o, o meu bisavô, né? O meu avô, no caso, né? O pai da minha mãe, né? Ele é filho de escravizado, sabe? Lá de Minas Gerais e tal. Então, assim, eu não tive contato com esse meu avô em específico, mas eu tive contato com os parentes que tiveram contato com ele, e aí as histórias vão passando, né? Então, eu enxergo muito essa questão da necessidade de você ter um trabalho, ter uma profissão, sabe? Isso sendo visto como sendo o mais importante para a sua vida, né? Eu fui criado assim, então, desde criança, eu sempre tive esse pensamento de que eu tenho que ter uma profissão para ganhar dinheiro, que não quer dizer que vai ser algo que vai ser divertido, sabe, ou benéfico, assim, né? E aí tu pode sonhar com coisas adjacentes, né? Hum. E aí, então, eu segui, né, esse modo de vida assim, né?
que não quer dizer que é o correto, né, ou que tá errado e tal, mas é só o que eu fiz, pra minha felicidade. Eu consegui encontrar uma profissão também onde eu sou muito feliz. De novo eu digo, né, por incrível que pareça, eu sei que é muito difícil o pessoal acreditar que professor é feliz, sabe, assim, mas eu sou, né. Então, eu acho que também aí casa essas 2 coisas, e aí por consequência eu não tenho aquela frustração de querer sair do que eu faço para viver de algo que eu gosto, entendeu. Hum. Aí já por isso eu acabo sendo bem felizardo quando eu vou escrever, porque assim, por não ter essa obrigação de, pô, tem que virar, tem que funcionar, sabe. Hum. Então eu posso fazer o que eu quero assim, eu gosto de escrever, cara, entendeu, assim, eu realmente eu gosto de colocar no papel as ideias que eu tenho na cabeça, né, ideias malucas que eu tenho na cabeça, sabe. E é o que eu faço, entendeu. Então, eu gosto de eu o a minha primeira experiência sendo publicado por uma editora através de um contrato foi com Torre de Willa, né. Antes eu tinha participado de alguns concursos já, né, e eu ganhei alguns concursos, né, justamente por participar sem querer ganhar, entendeu. E é assim, tudo pra mim era só um desafio pra escrever alguma coisa, né, eu fazia, algumas histórias, assim, que eu achava que não teria espaço nenhum, entende. E acabou que justamente por isso, por ser algo tão diferente, chamou atenção, né, venceu concursos, né, e tal, assim. Tem uma história que acho que é Os Aventureiros da Pastelaria Proibida, que é a história é o primeiro conto meu que venceu um concurso, né, que é a história de um rapaz que chega atrasado no aniversário de namoro dele com a namorada, né, e aí ela tá irritada, aí ele vai contar o que que aconteceu pra tentar se justificar do porquê do atraso, né. Aí eu não lembro exatamente o detalhe, é bem curto o conto, mas ele trabalha até tarde, aí começa a chover, aí quando ele sai do trabalho, começa a vir ninja pra atacar ele, e chega o melhor amigo dele montado num Pegasus, eu acho que é isso, aí ele fala: "Não, vem comigo rápido, depois você eu te explico o que que é". Aí eles fogem, eles entram numa pastelaria, vão parar na lua, e tem um imperador na lua, tudo mais, aí eles saem de lá e chegam em casa, e aí aí no final tem um plot twist que deixa em aberto pra tu não saber se aquilo ali realmente é mentira dele, como parece que é mentira, né, ou é verdade, sabe, né. E aí, assim, eu escrevi isso daí sem pretensão, porque, querendo ou não, existe uma existe um modelo mais formal para se ganhar concursos, né. Isso definitivamente não era. Era um concurso de fantasia, a maioria das pessoas acabou escrevendo ou algo de terror, ou uma fantasia mais baseado em RPG, assim, né. E aí eu acabei ganhando pelo seguinte, depois eu fui descobrir, né, todos os jurados escolheram os 3 melhores, sabe. Eu não fiquei em primeiro em nenhum dos jurados, só que eu fiquei em segundo em todos. E aí, por consequência, eu fui o primeiro do concurso, porque eu tive mais pontos, entendeu. Mas por que que eu fiquei em segundo em todos, né, porque foi mais diferente ali Sim. de tudo que o pessoal enviou, sabe, né. É meio que por aí. Também o Crônica da Tormenta 3, né, esse eu já fui participar no intuito de tentar ganhar realmente, né. Eu me lembro que teve uma live falando do que as histórias tinham que se passar no período ali da guerra que tá acontecendo no momento, né, tinha algumas regrinhas, assim, pra seguir, né. Aí esse eu já fui já bem estratégico, porque eu falei assim: "Pô, eh, conto de tormenta, o que que o pessoal vai fazer, né? Ou conto de fantasia tradicional, né, tradicional, ou alguma coisa de guerra, já que tem essa guerra aí". O que que eu fiz? Eu fiz um conto de máfia se passando numa cidade ali, entendeu. E aí eu também falava que, assim, eu fui selecionado porque o meu conto ele foi um dos contos que diferenciou ali, sabe. Então acaba que você não tem comparação, né, É. assim, entendeu. É algo mais único, sabe. Isso é uma baita dica, acho que pra qualquer escritor, principalmente, eh, escritor brasileiro que tá buscando, né, ou se inserir ou criar um nome, assim, realmente acho que isso é uma boa. Eu tive já oportunidades, né, de ler por conta do Mutante, por conta de eventos, de avaliar leituras de pessoas também, né. E assim, eu entendo que as referências existem, elas são úteis, se inspirar é muito bom, mas é ruim, é muito complicado
quando você consegue identificar muito claramente a referência de onde ela tá vindo, onde falta essa e a gente vive numa sociedade que gira em torno do mercado editorial, né, então, quando a gente tá falando de livros, no caso, e ele dita muito o que está sendo escrito, então, tipo assim, a romantasia. Romantasia é um gênero que tá muito em alta agora. Tem problema você escrever romantasia? Não, lógico que não, escreve romantasia. Tem romantasia boa, mas tem formas de você escrever romantasia de uma forma única. E eu acho que essa sempre tem que ser a abordagem legal. É claro, lógico, seguir fórmulas também pode se contribuir, mas eu acho que é tão, às vezes, esquecível, então eu acho que você deveria dar curso de escrita. Por mais que não é essa pretensão, acho que Uhum. indiretamente é uma dica muito boa. E De repente, no futuro, quem sabe aí. pois é, não, isso é uma boa. Verdade, é. Você falou ali sobre, né, como você foi escrever sobre Tormenta e tudo mais, e essa é uma coisa que me desperta curiosidade. Como foi a sua aproximação com a editora Jambô? Como foi esse vínculo que foi sendo criado que levou até Torres de Window, assim? Até porque, por exemplo, escrever contos para o universo de Tormenta, não vou dizer que é comum, assim, pra caramba, mas tem muita gente que escreve e nem todo mundo acaba com um livro como esse aqui publicado. Então, assim, como foi esse processo de aproximação e de falar: "Pô, mano, expande isso daqui"? Então, sinceramente, eu não sei exatamente como eu fui selecionado, né. Mas, assim, há suspeitas. No caso, tudo que era concurso que tinha na Jambu eu participava, né. Então eu venci o Cursos e Fantásticos 1, aí o Cursos e Fantásticos 2 eu fui selecionado, mais que eu não tenha vencido, né. O Crônicas 3 também eu participei. Eu enviei acho que 2 ou 3 contos para Dragão Brasil, eu não lembro, né. Aí também foi publicado na Dragão, sabe. Então acho que é meio que o conjunto da obra, assim, né, eu imagino. E aí também eu acabei conhecendo a Karen Soarelli numa quando ela foi lançar o Joia do Infinito, eu acho. Aham, sim. Tem o Deusa e tem o livro antes do Deusa, Sim, sim. Agora eu não vou né. não. Eu não me falhou aqui agora na memória, né. E aí foi aqui na Bienal do Rio de Janeiro. Aí eu fui, né, aí conheci ela ali, eu acho que ela comentou comigo que tinha um podcast ou um canal no YouTube, eu não sei, né. A memória já tá embaralhada, né, ao além das coisas. E aí eu comecei a acompanhar esse canal que ela fazia lives lá regularmente, né, com dicas de escrita, ela e mais algumas pessoas, até que chegou no ponto que eu A Joia da fala, Alma, A Joia da Alma. joia da alma, Porque aí. tem o outro que é do infinito, mas é Joia Ah, da o Alma. infinito É é do da Vingadores, é pô, Thanos, é. é da Marvel. É. Aí eu cheguei até a participar dessas lives que ela fazia no YouTube, depois com o tempo assim, né. Então assim, eu também tinha ali um contato com ela, né, ela me conhecia Uhum, também, né. Então acho que foi essa junção de tudo, né. uhum, Talvez assim, se fosse para dar uma dica, no caso, né, para as pessoas, seria, de certa forma, você conseguir se manter visível, né, para assim, você participar de grupo de escrita, né, ou, né, Discord e tal, né. Trocando ideia. Obviamente, isso aí é algo que não serve nem só para escrita, né, serve para a vida. Ser uhum. educado, saber falar com as pessoas, saber Sim, chegar, sabe, isso aí é o mínimo que tem que fazer como ser humano, isso. né, independente de ser grupo de escrita ou não, sabe. E por incrível É que isso. pareça, essa não é a primeira vez que um autor dá essa dica pra galera, e eu acho que deve ter algum problema na nossa sociedade que a gente precisa dessa dica, que assim, é uma É, boa é. política não ser um cuzão. Se você não for Exato, otário, a exatamente, chance de exatamente. você ser convidado para fazer É, coisas aumenta exponencialmente. vou te falar que, assim, sendo professor, eu tenho que me controlar muitas vezes, porque eu aceito a criança ser mal educada, fazer besteira. Aceito que eu digo assim, né, eu vou Sim. corrigir ali, eu vou falar 10.000 vezes e tal, eu aceito. Mas quando é um adulto, eu tenho muito problema pra poder lidar com isso, sabe. É. Muito problema pra lidar com isso, entendeu. E às vezes eu sou, dizem que eu sou muito sarcástico, sabe, entendeu. E aí, às vezes, assim, eu dou algumas respostas rápidas, sabe, sem querer, que eu acabo deixando a pessoa muito mal, entendeu. Desbaratinada assim, né, tá certo. Só uma situaçãozinha pequena que aconteceu tem poucos dias aí, estava numa aula, né, com pessoas adultas, né, e aí foi levantado um tema lá para o debate e eu, né, levantei a mão para poder falar, né, e começaram a me atropelar, sabe, né. Aí houve a deixa do professor pra em poder falar, eu fui falar, me atropelaram de novo, tal, aí
alguma pessoa foi e falou assim: "Não, tu tem que falar mais alto, cara, pode ser escutado". Aí eu falei: "Pô, cara, não, essa é uma questão de educação, cara". Eu aprendi que quando eu vou falar, os demais têm que ser educado, parar para poder escutar. Então, quando as pessoas estiverem dispostas a me escutar, eu falarei, sabe. Aí eu falo sempre com essa serenidade, assim, aí eu senti que o clima pesou, entendeu. Pessoal, Mas é bom, às vezes, pesar o clima é gostoso também, assim, faz devolver parte. devolver constrangimento é legal. Bom, e você, eu sei que você é um escritor que, né, você tem suas obras autorais, e no caso, né, de Torre Willa e dos seus outros trabalhos com a Jambô, você tá manuseando o universo que já existe. E aí surge uma dúvida, porque eu sei que você é um nerdola. Você que se Sim. quem não segue o João Vitor no Instagram, siga, e você vai ver, é foto de gibi de início ao fim. É isso que tem lá. É de vez em quando uma foto dele participando de algum podcast ou do livro Torre de Willa, assim, é uma collab, uma parada assim. Mas por via de regra, é foto de gibi de início ao fim. Ponto. Tudo que eu leio tá lá. Tá, exato. Ele atualiza assim, Isso, assim, só pra explicar para o pessoal, isso aí aconteceu pelo seguinte: ano passado, me chamaram no fim do ano para participar de um podcast, para falar das minhas 5 melhores leituras de gibis do ano, né. E aí eu me peguei perdido para fazer a listagem, porque eu não sabia o que é que eu tinha lido, sabe. Eu falei: "Caraca, eu não tenho ideia do que é que eu li esse ano". Até porque, assim, não é que eu lia só lançamento, eu leio coisa atual, eu muita leio coisa. coisa antiga, eu leio tudo, assim, o que me dá na telha eu leio, sabe. Aí eu falei: "Não, então ano que vem, a partir do dia 1, eu vou catalogar tudo que eu li". Tanto que no começo, a minha ideia era catalogar o que eu li e fazer uma breve resenha. Só que eu vi que, assim, eu leio tanta coisa que eu não estava dando conta de colocar tudo lá, sabe. Aí agora eu tô colocando só o que Pois é, não, é só memória então, só você é pra não chegar no final do ano quando te perguntarem, você só voltar ali: isso "Ah, aí. beleza", tá certo. Mas, como a gente vê claramente que você é um nerdola, então e você, pelo que a gente já conversou e eu já vi de você, você é um cara que já acompanhava, né, Dragão Brasil, Universo de Tormenta, né, tudo mais. Aí eu queria saber, você foi escrever Torre de Willa, você foi mexer naquilo ali, é um universo que não é seu propriamente, né, já tá montado, então você vai colocar sua marca ali. Você precisou estudar pra escrever aquilo ali ou seu conhecimento de nerdola já era o suficiente pra você fazer o seu trabalho? Explicar. O que acontece, eu seria plenamente capaz de escrever esse livro sem consultar. Mas, entretanto, todavia, o que acontece? É a obrigação moral do ser humano estudar qualquer coisa antes de produzir algo, entendeu? Assim, tu tem que fazer isso aí, porque é o básico, né, cara? Então, assim, se tu vai falar sobre alguma coisa, tem que estudar sobre aquilo ali para tu poder, né, dizer, né, o que você quer dizer, e até você saber como você vai dizer. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo falar muito, que eu já vi acontecer em algumas obras aí, que me incomoda, né, que é, vamos supor, a pessoa vai falar de um personagem negro, né, e aí quer tratar de questões de preconceito e tudo mais, né, e aí você tá num mundo fantástico, né, onde o povo negro foi escravizado, entendeu, assim. A pessoa pega a história real, Uhum. né, e meio que introduz aquela história real dentro daquele mundo fantástico, onde não há sentido para aquilo ter acontecido, entendeu. Então a partir do momento que você estuda tanto o mundo real, para tu entender por que tudo se originou, né. Estuda também o mundo fantástico, você consegue entregar as 2 coisas ali e fazer algo realmente, eh, coerente, né, assim, com que tenha um sentido, sabe, né. E para você saber trabalhar as coisas, assim, de uma forma satisfatória. Assim, a vida me ensinou que nem todos entendem, né, mas, mas tá ali, entendeu. É, e pra a escravidão, por exemplo, falando aqui, a escravidão, né, do que girava em torno, né, por questões raciais étnicas e tudo mais, isso existe um contexto histórico-cultural que levou para aquilo acontecer, não é simples, não é algo assim tão, né, "Ah, aconteceu", sabe. Então de fato, assim, agora que você falou, realmente é o tipo de parada que é desconfortável quando tentam fazer o paralelo de forma muito direta, sem se atentar de que: "Pô, nesse universo não faria sentido isso que você tá fazendo". Eu acho que quem sofre mais com isso, na verdade, é o público feminino, porque é muito comum você colocar no em literatura fantástica, né, tipo assim, a mulher é proibida de fazer as coisas também, porque aqui antigamente também era assim, Uhum. sabe, né. Mas sem a questão de você contextualizar a situação ali. O universo de Tormenta, ele existe há muito tempo,
se eu não me engano, que é uns, sei lá, 25, 20 anos, 30 anos, não sei. Porque eu Ah, lembro deve ser. de eu adolescente há 20 anos atrás, eu comprando o Dragão Brasil na banca de jornal. Então, assim, não sei quando propriamente foi originado, mas tem muitos anos. E assim, Torres de Willan é um livro que ele é uma. Me parece que foi feito de propósito, embora eu não possa afirmar, mas me parece que ele foi feito para que você não precise saber nada sobre o universo de Tormenta para ler. Eu, por exemplo, o que eu sei do universo de Tormenta, eu sei por conta de Dado Selvagem. E agora, né, Torres de Willan preencheu outra lacuna, né, de outro local. Então você não precisa saber nada. Mas eu imagino então que a pessoa vai pegar a Torres de Willan, vai ler, vai falar: "Caralho, que foda, Torres de Willan, que massa, que maneiro esse universo de Tormenta". Que livro você indicaria para essa pessoa para ler depois de Torres de Willan? A pessoa leu Torres de Willan, quer saber mais do universo de Tormenta, qual livro pega para ler? Então eu vou dar aqui vários caminhos das pedras. Pode ser vários ou não? Pode ser vários, claro. Tá, vamos lá, ó. Tem a série Crônicas da Tormenta, né, que são 3 livros, e eu acho legal porque são livros de contos, né? Então é interessante que você vai ver ali em cada livro, sei lá, 20 visões diferentes de Arton, sabe, né? Então acho que isso aí pode ser legal para tu conhecer mais do cenário, né? Se for uma pessoa, de repente, que pegou o Torres pelo lado mais infanto-juvenil, talvez seja legal pegar o Dados, né? Dados Selvagem, que eu também tenho uma pegada. E o Joia da Alma também, eu acho que o Joia da Alma, assim, ele é um bom livro de introdução pro pessoal que é um pouquinho mais novo, né? Não que não dê para aproveitar, é claro, quem é mais velho, dá perfeitamente, né? Mas para quem é mais novo, assim, eu acho interessante. E pro pessoal mais hardcore, mais, né, um pouco mais velho, que quer um pouco mais de vísceras, aí tem a trilogia Tormenta do Leonel, né? E pra mim o que é o melhor livro de Tormenta, que é A Flecha de Fogo. Esse pra mim é o melhor, sabe, né? Eu acho ele bem interessante, só que assim, tem uma questão que aí eu sou incapaz de opinar, que é porque ele fecha uma ponta solta do cenário lá desde o começo, né? E no decorrer do, sei lá, no mais de 20 anos de cenário aí, diversas vezes teve indício que essa ponta solta, que é a flecha de fogo do título, né? Eram várias coisas. E o Leonel foi hábil o suficiente para pegar tudo que foi falado daquilo nesses 20 anos e colocar ali, nesse romance, além de coisa nova também. Então, como eu acompanhava o cenário, para mim foi um prato cheio, entendeu? Ah, sim. Aí eu já não sei se uma pessoa, de repente, que não acompanha o cenário vai ter esse mesmo impacto que eu. De qualquer modo, o livro é incrível, né? Mas eu sinto que para mim teve esse gostinho a mais, sabe? Boto fé. Não, beleza. Então tá ali o Caminho das Pedras para quem quiser conhecer mais desse universo, que inclusive vale a pena. Falando agora especificamente de Torre de Willan, você comentou brevemente sobre isso e é uma coisa que eu sempre falo, eu falo constantemente aqui no perfil. E pra mim, Chico, não tô falando dos outros, uma literatura de ficção científica e de fantasia bem feita, ela consegue te dar muita aventura, muita emoção, muita diversão, na mesma medida que consegue fazer comentários sobre nós e sobre nossa sociedade. Comentários esses que você pode ou ignorar ou reconhecer, mas que eles estão lá. Assim, você pode se aprofundar. É igual, né, o velho exemplo de Star Wars, por exemplo. Star Wars é uma obra que você pode tanto assistir só pelo sabre de luz e pelo piu-piu, Jedi, Sith e tudo mais. Perfeitamente razoável. Muita gente faz isso. Mas se você quiser entender como alegoria, Guerra do Vietnã, regimes totalitários, etc, tudo mais, também tá ali esse comentário. Você pode pensar sobre isso também. Eh, e eu acho que Torres de Winland é um exemplo disso também. É uma obra que você consegue inserir muita aventura, muita diversão, personagens carismáticos, fantasia, magia, tem criaturas de várias espécies, que são coisas que a gente espera de uma fantasia, na mesma medida que você faz comentários muito inteligentes sobre a nossa sociedade, sobre nós mesmos. A questão pra mim é, nem todo mundo sabe balancear isso. E eu acho que você dá uma aula sobre isso, sobre como balancear o comentário e a diversão. Como é pra você esse processo de equilibrar a sua obra para que ela não vá muito para o lado do sermão, de olha, isso é ruim, e que também não seja uma coisa supérflua, onde você não necessariamente está falando sobre nós e é só fadas e dragões e você não, né, sabe, entendeu? Uhum. Então, cara, eu acho que vem, de certa forma, do estudo, né? Uhum. Do estudo que eu digo, não de estudo
colégio, não, assim, né? Estudo da vida mesmo, entendeu? De você ter boas referências também e tal, né? E, assim, durante a faculdade, eu cheguei a fazer um pouco de stand-up, né? Eu gosto muito de piada, sabe? Né? Então, eu escrevia muita piada, sabe? E eu gosto muito daquele stand-up de observação do cotidiano, né? Você fazer um comentário sobre isso, entendeu? E aí, então, tu tem que ver o que acontece, inserir a piada no meio ali, meio que com a história continuando, sabe? Aí eu tento fazer um pouco disso no Torre, né? Tentei fazer um pouco disso, sabe? Um pouquinho de sarcasmo aqui, é colar, sabe? É um pouco do. De é pouco assim. O que eu vou falar aqui é. Podem me entender muito mal, assim, sabe? Mas é um pouco do que o Machado fazia, entendeu? O Machado de Ah, Assis fazia, sabe? Entendeu? Mas é assim, eu não estou me comparando ao Machado de Assis, não é isso. Estou falando essa questão de você ter essa visão, né? Essa visão sarcástica da sociedade, entendeu? Assim, né? Não de querer me comparar com ele, sabe? E não só ele, mas assim, tem muitos autores, né? Tem o Ney Lopes também, é muito assim, é que Ney Lopes é escritor e sambista também, né? Tu escuta ele, sabe? De Cro também era muito assim. São pessoas que sabem fazer uma comédia, assim, uma crítica, passar um texto ali, sem que seja diretamente o que a pessoa quer dizer, mas tá ali, entendeu? Aí é um pouco disso. E assim, e a questão da aventurona, é porque eu gosto, né, cara, muito de aventurona, sabe? Então é o que move, então eu tento unir tudo, sabe, ali né? E, e quem. Eu já até citei Star Trek aqui já, mas também quem vê Star Trek também tem muito isso, né? A série clássica, principalmente, mas que eu gosto de todas. Mas tu tem um episódio que é o Kirk e o Spock descendo no planeta pra bater um lagarto gigante, e tem outro que é o tempo todo eles conversando na nave sobre se eles devem interferir numa guerra ou não, sabe? Entendeu? Então, assim, tem um pouco de tudo ali, né? É, então, não existe. Eu não consigo passar para você como fazer isso. uhum. Além de ser você estudar e ver como faz, sabe? Mas aí então continuando sobre essa linha de raciocínio, porque aí existe um trecho em particular do livro que logo foi um dos primeiros que me fez pensar, caramba, tipo, já tinha outros, mas esse eu achei muito bonito porque eu acho que dialoga muito com nós, que eu vou dar uma lida nesse trecho, que é um momento em particular onde Sidney tá falando com o Gnau, e ele tá expressando pra ela, falando um pouco, né, da cidade, né, e aí ele fala o seguinte: me expressei mal. O acesso à biblioteca é livre, qualquer um pode utilizá-lo. A questão é que, como tudo no reino, o lugar é próprio para usuários de magia. Nesse momento em particular da obra, o Sidney está falando algo que eu acho que é muito vivo na nossa sociedade, onde existe um certo discurso falso de que tudo é acessível, que as coisas, por exemplo, a saúde é de graça, a educação é de graça, policiamento ali tem para todo mundo, saúde, você tem o SUS para todo mundo e tal. Eh, Existe esse discurso e existe a realidade, sabe? Existe, por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde se você não tiver um certo tipo estético, um certo tipo de fenótipo, se você for num lugar onde não necessariamente existem muitas pessoas que vão se assemelhar a você, aquele lugar vai criar mecanismos para que você não esteja lá, ou no mínimo você não esteja confortável lá, né? Então você não é proibido de estar lá. Mas, se você para você estar lá bem, você tem que estar dentro de uma norma que não foi feita para você seguir. Esse comentário em particular achei ele muito legal. E dando continuidade ao que você estava falando, eu fico pensando, eh, se é de eu acho que é, eu conversando com você acho que é, mas eu queria que você elaborasse. Você coloca esse elemento crítico de propósito, né, não é algo que tipo, né, Não, você fala: "Não, eu quero que isso esteja na minha história". Como é essa, né, tá. preciso que esse elemento esteja lá. Então vamos lá. Quando me chamaram para escrever para Tormenta, a ideia também era ter diversidade em relação aos escritores, né? Uhum. Eu sou o primeiro autor de romance negro de Tormenta. Então, assim, então me convidaram já com esse intuito. E aí, não foi nenhum pedido, né, assim, sobre isso, não, mas eu falei, cara, se me chamaram por isso, então esse diferencial tem que estar na escrita, sabe? Eu não podia fazer só uma aventurona sem nada, porque aí não teria sentido ser eu exatamente, entendeu? Tinha que ter alguma coisa, né, minha ali, né?
E então eu falei: "Pô, beleza". Aí no processo de criação, ó, me foi pedido 3 coisas só, tinha que ser um livro infanto-juvenil, né, o protagonista, eles queriam que fosse alguém mais que pensasse do que mais de ação em relação à pancadaria, né, alguém forte, e tinha que se passar em Willa. Esses eram os 3 pontos, assim. E aí eu já tinha essa ideia que eu falei: "Tá, eu vou colocar de alguma forma ali essa questão do preconceito aparecendo, mas como ainda não sei". Aí eu fui estudar, né, como eu falei aqui. Aí como que eu estudei? Eu peguei, né, na época estava para sair o Atlas de Arton, né, que fala de cada reino, né. Aí o Cassado, que é meu editor, ele me mandou o texto que saía de um Willa para eu poder ler, né. Além disso, eu cacei manuais antigos que fazem de um Willa, tal. Eu li tudo que tinha a respeito de um Willa, né. E aí eu fui anotando os pontos que eu achava interessante, né. E, assim, o que mais chamou a minha atenção é justamente a questão que na parte baixa haviam incêndios, sabe. Uhum. Falei: "Pô, isso aqui é perfeito pra questão que eu quero trabalhar em relação a preconceito, né, isso aqui Uhum. é meu ponto de partida". Aí só que, assim, não existe só um tipo de preconceito, né. E aí eu, propositalmente, eu trabalhei os 4 protagonistas do livro, né, de modo a cada um deles passar por um tipo de preconceito diferente, e muitas vezes também, o o o preconceito que um sofre, para o outro não é um problema, ele acaba não conseguindo até enxergar o que que o outro está vivendo, mas consegue apoiar ele, sabe. Hum. Então, já um tempinho que eu escrevi, eu posso até esquecer alguma coisa. Mas, assim, pelo que eu me lembro, o Cisne é a questão dele ser insciente, né, naquele reino ali de magia, né, então tem esse problema dele sofrer preconceito com isso. O Ferrugem tem a questão dele da aparência, né, dele não ser aquele golem tão majestoso como é a maioria, né, ele é um monte de sucata, e o pessoal já tem esse preconceito de fato dele, de que ele é uma porcaria por conta disso, né. A da Scylla foi um pequeno detalhe que eu peguei numa versão antiga de Tormenta, onde falava na época que anões não podiam ser magos, né, e aí, e até por isso que tem aquele internato, né, para né. E aí eu falei: "Pô, então beleza, então a Darcila ela vai chegar lá e vai ter esse preconceito do pessoal antigo com ela, porque atualmente no cenário, Uhum. não pode ser mago já". Falei: "Tá, mas tem aquele pessoal velho que nasceu naquela época que não é transformado assim, né". Então ela vai sofrer esse tipo de preconceito, e Yagnar é o pe pelo fato dela vir, né, do subúrbio lá de Valcária, tal, da favela mesmo, né. Uhum. Então aí eu trabalhei cada um deles com isso, e quando eu crio personagens, eu crio, eh, escala de extremos para poder, trabalhar bem o diálogo deles, a dinâmica dele em combate, isso tudo, né. Então, por exemplo, que eu lembro aqui agora, em relação a combate, mas vai servir como exemplo para simplificar tudo que eu quero dizer, né. No combate, você tem o Cisne, que é uma pessoa que ataca de longe, por causa da pistola, né. Você tem o Ferrugem, que ataca de perto, porque ele é Uhum. tipo a mão. Tem a Darcila, que tá no meio, que ela não é nem muito boa de longe, mas ela tem magia, e nem muito boa de perto, mas ela sabe usar os bastões. E você tem a Gnau, que não faz nada. Ela não tem. Então, assim, como eles tá cada um num ponto diferente, eu consigo trabalhar isso aí, Uhum. né, com eles. E aí, isso aí é em relação a tudo, ao modo como eles recebem, e lidam com a questão do preconceito, entendeu? Tudo isso eu vou botando, assim, em escalas para poder, sabe, trabalhar melhor cada pontinho ali, né. Só que aí eu fui além também, porque eu não botei a questão do preconceito só nos principais. Eu Uhum. coloquei também nos antagonistas, e aí tu bota o modo como cada um deles lida com isso, Sim. né. Porque você tem também ali o pô, a pode dar spoiler que eu não sei, Pode, eu tô pode, pode, pode. à vontade? Tá. Você tem ali a Alcianda, que é a antagonista, sabe, que odeia Insciente, só que ela é uma insciente, Exato. entendeu? Ela é insciente, e aí ela arruma um meio pra não se passar por isso, Uhum. entende, né. Então, assim, é como uma cebola, tem camadas, né, tem várias camadas ali, entendeu. Tu vê, pô, ela e o
e o Virgil se unindo com os puristas, entende? Mas assim, eles não estão nem aí pra nada, entendeu? Assim, né? Do que tá acontecendo, sabe? Então é isso, assim, são muitos preconceitos. Aí tu tem a galera que odeia Insciente também, meio que com o pé atrás com quem é purista, mas são dois tipos de preconceito diferentes, mas é preconceito também, entendeu? E você fala muito bem sobre eu acho que a sua construção de personagens é muito boa. A forma como a sua narrativa dialoga com o mundo real e com a fantasia é muito boa e muito interessante, mas tem um tipo de personagem em particular que eu acho que também você desenvolve muito bem, que eu acho que nem todo mundo tem esse talento, porque existe o personagem pessoa, né, e existe, pelo menos na minha visão, outros tipos de personagens que não são pessoas. Eu gosto, por exemplo, muito de naves espaciais. Eu acho nave espacial que é um porra, se você me falar que a Enterprise não é um personagem, você tá viajando, sabe. Eu sempre, por exemplo, uma das minhas coisas favoritas na franquia Alien são as naves espaciais, sabe, eu sempre gostei. E eu acho que você faz isso em 2 coisas. Primeiro, em Sofã, né, a cidade, eu acho que é uma cidade muito viva, e também com a sociedade de Winland. Acho que são 2 elementos narrativos que eu caracterizaria como personagem, porque eles são muito completos, a forma como você faz a gente passar pelos lugares, e que faz a gente entender não só essa sociedade, mas através da Gnau, como outros lugares no universo de Tormenta funcionam, em Arton funciona, então assim, isso é interessante. Aí eu queria saber como você trabalha com esses elementos narrativos que eu, pelo menos eu considero personagem, mas que não são pessoas, porque você não conhece Sofã porque Sofã tá te falando como é, você conhece Sofã porque você tá descrevendo pra gente como é, através dos seus personagens. A mesma coisa, igual, por exemplo, pra quem não leu ainda, ele acabou de falar, por exemplo, de facções dentro da sociedade Winland. E a gente sabe através dessas facções e dos personagens, a gente consegue criar um mapa muito legal da sociedade, de como ela funciona, da história dela, etc, tudo mais. Então assim, essa construção de personagem, não sei, entre muitas aspas, de forma indireta, como você trabalha com essa dinâmica? Então, isso foi um estalo que veio pra mim quando eu fui escrever o meu primeiro romance, né, que é o Desgarrados. Tem na Amazon ele é a versão digital, atualmente não tem versão física, né. Mas aí de novo, na questão do estudo, né, de pô, como é que eu vou fazer para cada local que eles irem ser único e tal, né, aí refletindo sobre isso, né. Que também, assim, eu particularmente não achei muita literatura falando sobre escrita a respeito disso, né. Uhum, Fala-se muito do personagem em si, mas não da criação do até falam de criação do mundo, mas falam mais do mundo geral e não de algo mais específico, né, assim. E aí, nesses meus devaneios, eu estava jogando Dragon Quest alguma coisa, não lembro qual Dragon Quest, que eu sou viciado, né, em Dragon Quest. E aí, no Dragon Quest, eu tive um estalo, porque assim, cada cidade que eu ia do Dragon Quest, ela tinha uma característica diferente, assim, que era meio que marcante, sabe. E aí eu tomei isso pra mim, assim, ah não, então cada cidade que eu for criar tem que ter pelo menos um ponto que torna ela única, né. E eu meio que eu vou um pouco baseado nisso, uhum, entendeu. Óbvio que não só isso, né, mas aí quando eu fui ler o Atlas do de Unwilla, e eu li a descrição de Solfend, né, me veio na cabeça a Blade Runner ali, sabe, aquela questão opa. de, né, torre e tal, falei: "Pô, é isso, né, pô, pessoal mais carente embaixo, né, tal". Eu nem sei se o quando criaram isso, se a ideia era realmente essa ou não, mas aí eu parti daí, né, e aí foi. Aí eles foram pra outra cidade, aí eu pensei: "Pô, eles não podem continuar toda a cidade ser essa mesma coisa", sabe. Uhum. Aí tem uma cidade que eu não vou lembrar o nome agora. Pessoal, eu escrevi isso aí já tem acho que 3 ou 4 anos, sei lá, então tem um tempinho. Mas aquela cidade que tem o O porto. Porto, exatamente, que é onde tem o carga pesada, inclusive. É. Aí eu falei assim: "Se tem o porto, né, o normal é, todo local onde chega no porto é um local muito rico, né". Uhum, E aí eu criei aquela estrutura de que ao invés da periferia ser toda na parte de baixo, você tem quase que um cilindro no meio, né, que é muito rico, né, e conforme você vai afastando, vai ficando as partes mais carentes, assim, né. E aí, assim, dessa forma eu crio cada cidade ou local que eles vão, né, uhum, sempre pensando dessa forma assim, né. E aí em relação a dar vida para aquela sociedade ali, isso é algo que vem durante a escrita, uhum. entende.
Eu não é algo assim que eu assim, eu crio as, sei lá, organizações que tiverem, né, se for algo importante assim, só que eu não fecho nada muito, né, não, eu deixo a minha imaginação fluir, né. Tanto que tem coisa, cara, no livro que parece que se eu falo que surgiu durante a escrita, a pessoa pensa até que é mentira, de tão integrado que tá, sabe. A questão do Alvar, por exemplo, Uhum. né, o romance dele, isso não existia no livro inicialmente. O Alvar é só um capanga normal ali, entendeu. Aí na hora que eu fui escrever, ver aquele texto lá inicial dele e acabou que ele fez parte do livro quase como inteiro, né, de certa forma assim, né. Eh, o líder também dos Sombras, né, que delega a missão para o Sidney e para os outros, sabe, né? Inicialmente, ele não seria irmão da mulher, entendeu? Então, tipo assim, é muita coisa que eu vou deixando ganhar vida. É porque eu faço um roteiro inicial e aí lá pro final do livro, quando fala da história da Alcianda, né? Uhum. Ali eu tinha colocado só história do passado da Alcianda no planejamento, sabe? Uhum. Aí eu deixo fluir conforme eu vou escrevendo. E aí tudo que vem antes também acaba juntando, entendeu? E aí faz esse emaranhado. Mas não é nada tão pré-definido assim, né? Mas se você consome muita coisa também, se você estuda história, que também que eu acho muito importante isso, sabe? Você estuda história também, então você acaba tendo uma noção de como criar uma sociedade, né? Ou um passado de alguém, sabe, né? Uhum. É, tu, tu, tu entende, né, como fazer isso, né? Tu entende o ser humano, digamos assim, consegue, né, criar essas camadas. Eh, ago Antes da gente se direcionar para a última dinâmica da entrevista, eu queria saber de você. Você como um fã, um nerd, né, que acompanha o universo de Tormenta da Jambô e tal, tivesse oportunidade, chegam pra você e falam: "Pô, João Vitor, qual região desse universo agora você quer brincar? Qual você escolheria?" Bom, vamos lá. Primeiro, antes disso aí, se tivesse me feito essa pergunta antes de escrever o Torres, eu jamais escolheria o Mila. Jamais. Ainda por cima que eu tinha acabado de escrever um romance que tinha a ver com magia, sabe? E um romance que me deu muito trabalho, e aí me chamam pra escrever um outro romance que se passa no Reino da Magia. Tanto é que o Cisne nem é mago por causa disso, entendeu? Eu falei, não, pra não correr risco de ter problema com magia, sabe? Mas assim, né, o que eu tenho muita vontade, cara, assim, eu gosto muito de Gaurásia, que é aquela ilha meio dinossauro, porque eu acho que dá pra fazer umas histórias meio pulp ali que pode ser bem legais, sabe, né. Malpetrim também eu acho interessante, porque tem a costa, então tem questão de pirata que eu gosto bastante também, assim, poderia ficar legal, né. E tem mais um reino também, que eu não lembro o nome do reino agora, que ele tem uma estética meio Velho Oeste, sabe. Que eu acho que Hum, também daria pra fazer um negócio bem legal, entendeu. entendi, umas paradas diferentes aí, você É. tá certo. E Itamuá também, que é samurai sempre é bom, né. Samurai, ninja, Eu entendeu. boto fé. Lá tem até monstro gigante, sabe. Pô, Ah, então boto fé. Dá pra ficar doido aí, criando o mundo lá. Pô, agora eu quero que a Jambô te dê esse aval ali, ó, vou mandar e-mail pra eles pedindo isso aí. abaixo assinado. É, vamos começar a organizar. Se eu falar com o Marcos, ele organiza esse abaixo-assinado aí. Bom, a gente tem uma sabatina, um final aqui da entrevista, que é pra gente conhecer você, é pra gente traçar um perfil, você vai ser severamente julgado pelas suas respostas. Até Você ver de lado aqui, perfil aí. você não precisa justificar suas respostas, mas você pode se você quiser, beleza? Uhum. Vamos lá. Um autor ou autora, vivo ou morto, com quem você gostaria de tomar um cafezinho, uma cerveja, uma parada assim. Ney Lopes. Isso aí entendeu, não tive já tive com ele no mesmo ambiente já, né, tanto em show dele, já conversei com ele, mas só trocando um oi, assim, mas, meu sonho, assim, seria realmente sentar com ele e poder conversar, porque ele é um autor que eu conheci primeiro na questão do samba, né, porque meu pai é do mundo do samba, sabe. Eh, os 2 álbuns dele que eu tive contato primeiro, que meu pai tinha, era a Arte Negra, de Wilson Moreira e Ney Lopes, e me fugiu o nome do segundo. Mas assim,
eram 2 álbuns ali que falavam muito de negritude, né, então já me tocou muito. E ele, eu sempre soube que ele era um cara formado, ele é advogado, né. Hum, Então também era um diferencial muito grande, porque assim, na minha família, até então, a minha geração na minha família foi meio que a virada de chave, né. hum, Até então, ninguém era formado, né, assim, em nível superior, sabe. Mas só que eu não sei por que cargas d'água, todo mundo lá onde eu morava, assim, meus tios, meus pais e tal, eles falavam tão naturalmente de faculdade, que pra mim era a coisa mais comum do mundo a pessoa sair do ensino médio e ir pra faculdade. Eu nunca nem racionalizei a questão de que meus pais não tinham, sabe, uhum. né. Tanto é que quando eu passei pra pra estadual aqui, foi engraçado que eu estava no quarto fazendo alguma coisa, aí eu lembrei, vai sair hoje o resultado, aí entrei lá, né, aí vi que tinha passado, mas assim, pra mim é a coisa mais normal do mundo, porque como eu falei, falavam pra mim, aí estava a minha tia e minha mãe na sala conversando, né, aí eu cheguei e falei com uma naturalidade, falei: "Ah mãe, eu passei pra UERJ aqui". Aí minha mãe quase infartou, que: "É sério? Não sei o quê". E eu sem entender o porquê do, sabe, do fascínio que ela estava, assim, entendeu. Então o Ney Lopes, assim, com o texto dele sempre, né, inicialmente de samba, sempre falou muito de negritude, sempre me interessou muito. A questão dele ser advogado, eu achava legal, né, Hum. ele ser uma pessoa estudada, sabe. Ele tem um jogo de palavras também que eu adoro, assim, também. E depois, com o tempo, eu descobri a parte literária dele, que aí me fascinou mais ainda. Ele tem livros, assim, fantásticos, né, ele tem um livro que é 50 personalidades negras brasileira, assim, que, pô, é incrível, sabe. Ele tem a história do samba também, que ele escreveu, pô, ele tem muita coisa, né. Então ele é um cara que eu gostaria muito de conversar, se eu pudesse. Um personagem da ficção com quem você gostaria de fazer o mesmo? A ficção, cara, Não precisa ser ficção científica, sim. qualquer ficção. Pô, aí tu me pegou, hein, cara. Ah, não, eu acho que assim, se fosse possível, Sherlock Holmes, eu acho, Ah, sabe. Eu boto acho que fé, boto fé. seria bem interessante, assim, de conversar pra tentar, eu sei que eu não conseguiria, né, mas pra tentar entender aquela mente ali, sabe. Acho que seria Seria bem legal. seria uma experiência. É, Vamos lá. Senhor dos Anéis ou Nárnia? Senhor dos Anéis, Star Trek ou Doctor Who? Star Trek. Star Wars ou Duna? Ai. Então, eu fico com Star Wars, mas eu acho os 2 tão diferentes que é até difícil fazer a comparação, mas Star Wars. Alien ou Predador? Pô, cara, Predador, Predador. Blade Runner ou Exterminador do Futuro? Cara, Blade Runner e qualquer coisa é Blade Runner ganha pra mim. Isso aí é só pode botar qualquer coisa lá dele que o Blade Runner pra mim Beleza, é o campeão. é, Bom, João, muito obrigado por ter aceitado participar. Foi muito bom poder ter essa oportunidade de conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Sinceramente, eu acho que o que você está produzindo em Torres de Winla, eu acho que eu tenho até dificuldade em dizer que é, tipo, jovem adulto é a categoria, porque é um livro muito grande, assim, no sentido de eu acho que muita gente tem a se beneficiar e vai poder apreciar a obra, então eu de fato espero que mais gente leia. Com certeza eu vou falar agora muito dele no perfil. E então, novamente, muito obrigado por ter aceitado participar. E pra gente encerrar, podia mandar uma mensagem pra galera que tá escutando, falar onde eles podem te encontrar, falar sobre projetos futuros. Agora o chão é seu aí. tá. Cara, eu que fico, agradecido, né, por poder falar um pouco dessa obra aí, que, assim, eu tenho um carinho por ela muito grande, sabe. Eu nunca tinha parado realmente para escrever algo infanto-juvenil, pensando em si infanto-juvenil, sabe. Tudo que eu escrevia era, como eu disse, assim, não tinha tendência a ser algo, voltado para adulto, mas também nunca tinha sido algo pensado realmente para o público mais novo, sabe. Hum. E aí o Torres, ele foi isso, né, ele me proporcionou isso. Eu até agradeço também, inclusive, a Jambô quando veio com a proposta, né, de já falar que tinha que ser infanto-juvenil. Porque eu acho que se eles não falassem, isso é algo que, assim, que eu também não pensaria, sabe. E acabou também abrindo minha mente pra essa parcela, né, Uhum. do público, assim, sabe. Né, e permitir também que eu brinque ali com o brinquedinho deles, né, e coloque um pouco mais de mim, assim, da minha cara pra um pedaço do cenário, sabe. Eu acho muito incrível, né. Essa questão que as pessoas podem encontrar em Torres, assim, eu acho que
tudo que eu escrevo tem isso, entende, né. Então, se você for ler o meus livros que estão na Amazon, meus contos que estão na Amazon também, que é só procurar lá JV Teixeira, tem vários, vocês vão encontrar mais do que vocês viram em Torres, né, só que em cenários bem diferentes, né, porque eu sou meio caótico quando eu escrevo, então tem contos se passando no Rio de Janeiro, né, no presente, né, assim, algo meio sobrenatural, tem conto se passando no interior de Minas Gerais na década de 40, tem conto que é em satélite no espaço, em outro planeta, tem conto que é fantasia medieval também, sabe, então tem tudo, né. Tem um livro meu lá que é voltado para os meus alunos, que é Frases Carinhosas de um Professor Sem Coração, né, só com tiradinhas boas que eu fiz com eles, sabe. Tem tudo que vocês quiserem procurar por lá, né, pode achar, né. Dê uma chance, tá tudo no Kindle Unlimited, então, quem for assinante aí é só pegar, né. E se não, tudo com precinho também bem barato, né, que os contos é sempre R$ 2, que é o valor mínimo que pode vender na Amazon, né, Uhum. e os romances são R$ 10, vale a diversão, né. Em relação ao futuro, eu tenho algumas coisas, assim, em andamento, só que como eu comecei mestrado agora esse ano, eu tendi a deixar de lado um pouco, por mais que a cabeça não permita totalmente, sabe, a deixar um pouquinho de lado, né, a escrita para focar mais no mestrado, né. Aí depois que eu me formar eu posso voltar a levar mais a sério, né, a escrita. Mas há um romance novo sendo escrito por mim, que é um romance que se passa no Rio de Janeiro, né, um Rio de Janeiro meio distópico, onde tem pessoas com poderes, né. E aí você tem adolescentes que são, pegos pelo governo para estudar em escolas públicas, né, fechadas, meio que pra controlar esses poderes. Aí dependendo do tipo de poder que a pessoa tenha, pode ser usada em prol da sociedade ou só ficar lá confinada. E aí obviamente acontece algo que, né, vai desenrolar na história, né. E aí é uma história, assim, que quem gosta de quadrinhos, sabe, ou de filme de quadrinho também, né, vai ser o puro suco ali, estilo X-Men dos anos 70, Novos Titãs, sabe, viagem no tempo, viagem para o espaço, tudo robô, vindo alienígena, entendeu, tudo isso, só que se passando no Rio de Janeiro, né, porque eu tenho também essa tendência, como eu sou do Rio, acaba que tudo que eu escrevo eu gosto de colocar no Rio, porque, sei lá, acho legal, né, acho melhor do que eu criar uma cidade fictícia, entendeu, acho mais legal comentar no Rio de Janeiro, né. Bom, para quem ficou até o final, muito obrigado, até a próxima e um grande abraço. Deixa eu parar de Até minha gravar. gente. Deixa eu espera aí, de novo, Guilherme. Ó, para quem ficou até o final, muito obrigado, até a próxima e um grande abraço. Até minha gente.